Eu realmente eu sinto que depois de ver tantos casos, o Dr. Vijay, eu mostrei as pessoas que são novas, que estão vindo a esse seminário pela primeira vez, talvez tenham se frustrado. Nossa, que coisa difícil, impossível. Mas, amigos, há 8 anos, eu entrei na área de homeopatia preditiva e meu estado era esse, como o primeiro vaso que vocês veem. O primeiro vaso, eu coloquei a semente, nada aconteceu. Eu tentei de novo, nada aconteceu, nada brotou. Aí tentei até ser bem sucedida. E aqui vocês veem, sucesso é a capacidade de ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. Então, amigos, tudo era completamente novo. Para esse seminário de homeopatia preditiva, quanto mais vocês vierem aos seminários, frequentarem, vocês vão resolver essas dificuldades. E eu tenho certeza que todo mundo pode fazer, né? Isso é homeopatia previsível, preditiva. O Dr. Vijay sempre diz que a homeopatia é fácil. E eu realmente digo, bom, depois de 8 anos, sim, eu posso dizer, é fácil. Mas nós temos que fazer. Nada é impossível, né? Nada é impossível, mas é difícil. Você tem que fazer, praticar até que se torne, então, reflexo. Eu vou partilhar com vocês meu assunto como psiquiatra. E como eu disse no primeiro dia, a psiquiatria não era meu primeiro matéria. Então, fazer uma anamnese, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí eu me tornei psiquiatra. Mas você sempre pergunta, como é que você está se sentindo? O que é? E eu realmente aprendi uma coisa muito importante. A maior parte dos casos que eu tratei na psiquiatria são meus casos suprimidos. Porque, meus amigos, eu tenho que falar para vocês. Quando você trata a doença física de uma forma errada, você trata a doença da forma errada, você tem que dar um remédio homeopático que é temporário, não é constitucional. Então, o paciente pode entrar num caso psiquiátrico. E é isso, não é nada mais lateral, unilateral. Então, isso, na realidade, é unilateral. Então, isso é só unilateral. E qual é o significado de unilateral? O desvio de toda doença física. O desvio de toda a doença física para a doença mental. Muitos casos em que as crianças são tratadas de uma forma errada, então elas se perdem a memória, perdem a concentração, porque é uma psicose. E aí, finalmente, eles se tornam sifilíticos. Então, eu vou falar para vocês, se vocês entenderem esses casos numa percepção correta, o que realmente você tem que tratar, a psiquiatria é muito, muito fácil. Então, eu vou compartilhar com vocês a forma que Hahnemann trata a psiquiatria. Hahnemann falou sobre as doenças unilaterais.
Doenças unilaterais não são nada mais do que transtornos psicológicos como esquizofrenia, depressão, transtorno obsessivo, toque. Então, tem sintomas como diarreia. Nos casos de psiquiatria, tem poucos sintomas para você poder pegar. Ele disse no Aforismo 173 que a doença que parece ter poucos sintomas, que são mais difíceis, por causa disso, são mais difíceis de curar, não é nada mais do que as doenças unilaterais. Tem muito poucos sintomas. No Aforismo 210, ele diz que as doenças unilaterais aparecem mais difíceis. Não é difícil. Parece ser mais difícil. Parece ser mais difícil de alcançar a cura em consequência dessa unilateralidade. Todos os sintomas desaparecem antes do grande sintoma prominente. Isso não é nada mais do que doenças mentais. No Aforismo 211, ele diz que o estado à disposição do paciente determina a seleção do remédio, como sendo uma característica decisiva do sintoma que pode simplesmente da observação do médico. Os sintomas são observados, mas às vezes eles estão escondidos. E o médico não consegue ver. No Aforismo 210, ele diz que em todos os casos de doenças, o estado à disposição dos pacientes tem que ser observado. Então, ele fala que nas doenças unilaterais, nós temos que entender a disposição do paciente também com a totalidade dos sintomas. Se a gente tiver uma observação precisa da doença, vai ser fácil de tratar homeopaticamente com sucesso. Eu sei que Hahnemann tinha casos maravilhosos de psiquiatria. E naquele tempo ele era conhecido como um psiquiatra muito famoso. Ele tratava todos os casos com sucesso, somente levando em consideração a disposição. Então, qual que é o significado de disposição, então? Qual é o significado? Porque a gente sempre está falando de disposição. Qual é o significado disso? Ela não é nada mais do que uma qualidade dominante ou qualidades que distinguem as atitudes das pessoas a respeito da vida, do que está ao redor. É atitude. Como eu falei, que nós, como homeopatas, a gente tem que olhar, observar a atitude da pessoa, a sua natureza, a tendência de alguma coisa que haja de uma forma em certas circunstâncias. O Dr. Vijay deu um bom exemplo de um caso em Mumbai, onde a mulher foi despedida. E cada um trem pegou fogo, um trem pegou fogo e cada um agiu de uma forma. Então a gente tem que ver as reações das pessoas. Cada uma reage de uma forma dependendo da circunstância. Isso não é nada mais do que a constituição do temperamento. É também uma natureza básica, que na homeopatia preditiva diz que essa natureza genética
É isso que nós temos que observar. Na homeopatia, nós devemos que observar a natureza da atitude, a tolerância, a sensibilidade, a urgência, né? A velocidade, os instintos, o intelecto. E todas essas coisas gerais, como sede, os térmicos, o sono, o apetite e a tolerância ao sol, ao som, são sensibilidades assim bem básicas, sensações básicas. Eu vou mostrar um caso que a gente vai observar. Essa senhora chegou ao meu consultório e ela está dizendo que tem alguém dentro da minha vagina. Ela estava tomando muitas drogas psiquiátricas e nada havia ajudado. Ela estava chorando constantemente que alguém lá dentro está me cutucando. Foi muito difícil para eu poder entender. Os primeiros 2 remédios estavam errados. Mas depois de entender as suas genéticas básicas, então eu consegui prescrever. Dá uma olhada o que aconteceu com ela. Ela tinha um namorado. Ela teve relações sexuais muito novas, isso não é comum na Índia, e ele a deixou. E depois disso, ela começou a ficar muito depressiva, chorando. E aí ela teve algo muito... Então ela começou com essa sensação que alguém estava cutucando a sua vagina. Então eles levaram ela para um ginecologista. E o ginecologista falou que não era... que era simplesmente um problema na vagina e que não tinha vaginismo. E que isso não tinha um remédio. E essa senhora chegou na minha clínica todos os dias. O que aconteceu? Me diga. Então, a mãe está perguntando, o que aconteceu? Me diga. O que ela estava fazendo exatamente? Ela estava ficando zangada, estava ficando irritada? Então, como é que é o rosto? Como é que está o rosto dela? Então, se nós tivermos que tratar esse caso, nós temos que entender todos os seus físicos, mentais e gerais. Como é que está o rosto dela? Que tipo de rosto? É a primeira coisa que nós temos que notar. Em segundo lugar, o cabelo. O cabelo diz realmente se ela é uma mulher forte ou fraca. Então, vamos ver. O que ela disse? Não coma o meu cabelo. A mãe está falando que... Está falando assim, o que é isso? Fala exatamente, porque o médico vai entender. Não. Não coma o meu cabelo. Então, essa Constituição é o quê? O que é essa senhora que está sentada na frente de você? Ela chega na minha clínica todos os dias. Todos os dias. E a forma como ela anda... Todo mundo fica olhando para ela. Ela anda como se, assim, de uma forma muito peculiar, na realidade. Aí ela vai sentar numa posição tal que todo mundo vai ficar olhando para ela. Ela atrai atenção. Ela vem na minha clínica todos os dias, todos os minutos ela está me ligando. Olha, o problema é esse aqui é um problema, esse aqui é um problema. Esse caso é o quê? De que caso é esse? Esse caso é o que? Como que a gente vai diagnosticar o caso dela de uma forma psiquiatra? De uma forma psiquiatra, uma abordagem psiquiátrica. O que você chamaria? Chamaria de quê? Como você denominaria esse caso? Imediatamente, se alguma coisa acontecesse, era muito comum, ela trazia a mãe o tempo todo com ela. Então, nós temos que concluir dessa observação, porque a paciente não vai dizer, né, o que ela é. Muito importante
22 anos de idade. Por que ela está sempre com a mãe? Por que ela está sempre trazendo a mãe? Quais são as várias razões que ela quer a mãe por perto o tempo todo? Muito importante. Você tem, por exemplo, o clínico tem um bom intelecto para entender a personalidade da pessoa que está na sua frente. Em segundo lugar, a mãe veio, o que ela falou para a mãe? Cala a boca, cala a boca. Então, que tipo de personalidade é essa? Né? Como é que chama isso? Abrupto. Abrupto. É uma pessoa muito abrupta em termos de resposta. Então, queríamos uma Constituição que fosse muito abrupta. Vamos ver o que ela está dizendo. Olha o rosto, observe o rosto. Isso não é importante. É importante a dor que eu estou sentindo por dentro. Ah, o que é isso? Ai. Então, sifilítico. É só ouvir o que ela está fazendo. Eu quero morrer com essa dor. Ai, eu quero morrer. Eu só quero morrer. Nada me ajuda, nada dá certo. Isso realmente o tempo todo. O tempo todo, assim. Então, qual a sua atitude? Qual a sua natureza? Por que ela está fazendo isso? E aí, eu vi que sempre que eu tinha um assistente, né, um enfermeiro, né, quando ele estava lá, ela fazia assim o tempo todo. Ela falava cada vez mais, né, coisas sujas. Então, você estava lá, né? Ela estava sempre falando. Ele, meu assistente, estava assim, envergonhado com as coisas que ela estava falando. Então, alguma coisa está saindo. Ela disse: a minha vagina não quer que a urina saia. Olha a percepção, olha a linguagem sifilítica que ela está usando. Como é que estava o intestino? Ela altamente constipada. Ela está me irritando. Eu tô sentindo dor e minha mãe fica me perguntando coisas. E o que é isso? A dor não é no epigastro, está na vagina. Agora, o que você pôde observar desse caso? O que vocês puderam? Por que ela tem que ter a mãe por perto? Por quê, hein? O tempo todo. Então, nessa é uma conclusão do caso. Ontem nós vimos, o Dr. VGK viu como que aquela menina estava se grudada no pai. Então, parece infantil. Ela vai dizer que ela é infantil? Ela vai dizer, eu sou ditatorial? Não. Então, é o seu entendimento quando o paciente, né, está contando a sua história, você que tem que fazer esse entendimento. E o rosto? Como é que está o rosto? Bem, aqui é o segundo segmento e agora vamos ver a cara, o rosto dele. Qual é o rosto dela? Olha o rosto dela, olha pro rosto dela. Olha pro rosto dela. Dá pra ver o rosto, né? Eu falei, o rosto vai dizer o que tá na mente, é importante. Então, o rosto é fraca ou forte agora, a fisionomia? Então, olha aqui, isso aqui, olha esse lado, né? Nós temos aqui redondo ou forte, arredondado ou forte. Podemos ver aqui, né?
Então, realmente, ela é emotiva. Ela teve um cisto ovariano de 7 centímetros do lado direito. Então, queríamos um remédio que fosse do lado direito. Como é que é essa condição? Ela vinha todos os dias. Como é que nós chamamos esse problema? Insanidade? Esquizofrenia? Toque, transtorno obsessivo compulsivo? Neurose? Que isso? Desespero? Não, é histeria. Ela é uma histérica, então nós queríamos um remédio que tivesse essa face, que seja direito, lado direito, abrupto. E agora vamos ver o que ela está fazendo. Qualquer pessoa que chegasse à nossa clínica, vamos ver o que ela estava fazendo. Observe. Eu estou bebendo mais água. Ouviu o que ela falou? Eu não sei. Tem alguma coisa doendo no meu abdômen. O que ela fez? O que é isso que ela fez? Acabou de fazer. O paciente está na clínica e está fazendo tudo isso. Como é que chama isso? O que é isso? Ela está atraindo atenção para ela. Porque quando os outros médicos chegavam na minha clínica, ela falava cada vez mais. Ela andava de tal forma a atrair a atenção de todo mundo. Ela só queria atrair a atenção. Dor demais, dor insuportável. E agora, como é que ela está explicando essa dor? Como é que ela estava explicando antes? O que ela está fazendo? Antigamente ela estava... Como é que chama isso? Sifilítico? Quando o paciente vem para sua clínica, chega à sua clínica e começa a chorar, a se lamentar. Então, aqui na realidade uma coisa é reclamar, outra é queixar, falar. Aqui é psórico. O outro é gemer, que é psicósico, que ele está fazendo barulho. E uma coisa é a lamentação. Sabe o que é lamentação? Ai, coitadinha de mim. Isso é sifilítico. Então, realmente, é interessante entender. Então, reclamar é psórico, gemer é psicósico, e ela estava lamentando, vocês viram? No primeiro vídeo, ela estava chorando. Ai. Isso acabou, tá vendo? Agora ela está dizendo... Está doendo. Está doendo. Assim, é como se fosse desligando, ligando. Ela está lamentando? Não, aquela choração acabou. Então, o aspecto sifilítico acabou. Eu estou me sentindo melhor. Olha as ações, os gestos. O que é isso? Eu estou melhor. Eu estou melhor do que antes. Mas olha, isso aqui é sifilítico. Isso é sifilítico, ainda está fazendo a mesma coisa. O que é isso? Olha os gestos, como é que chama isso? Como é que vocês chamam isso? Então, o que são esses gestos? Como é que chama isso? Isso é muito importante, né? Tudo tem a ver com observação, né? Observação. O que ela está fazendo? Gesticulação excessiva. Essa é uma rubrica. Esse é o entendimento da genética, da whole genética. Toda a genética está dando a expressão. O que é isso? Então, queríamos um remédio
que fosse do lado direito, que cobrisse a lamentação, histérico, abrupto e antics, que seria essa assim, uma espécie de travessura, a pessoa que está sempre chamando atenção para ela. Então nós queríamos um remédio. E por que ela está trazendo a mãe também o tempo todo com ela? Vamos ver o que ela está fazendo? Olha o rosto dela. Aqui os lábios estão rachados. Veja o que ela está fazendo. Olha a fisionomia dela. Ela tem rachaduras nos lábios. O que é isso? Você viu o que ela fez? Você viu o que ela fez? Todos os gestos, né, mostram o caso. Ela estava mostrando os lábios, aí ela simplesmente fez aquele gesto de beijo, né? Então o remédio é muito sexual. Ela não vai falar que, eu sou uma mulher sexualmente excitada. Então, mas nós temos que observar a forma como ela está chamando atenção, a forma como ela quer mostrar, a forma como ela quer andar e como ela é uma mulher fogosa. Então, por exemplo, ela com vaginismo. Vaginismo é muito comum em mulher que teve relação sexual e está realmente excitada. Então, os seus sintomas, o pensamento era sexual. O corpo, então, expressou vaginismo, mas estava tão fora de controle que ela se tornou sifilítica. Aqui, viram com o caso? É muito importante o que acontece quando nós estamos escutando a história do paciente. Quando ela estava contando a história dela, ela falou que alguém estava cutucando por dentro, né? E aí nós vamos pegar essa falsa imagem, essa delusão, e esse paciente na realidade explica muita coisa. Eles têm muitas delusões, falsas crenças, alucinações, que é muito comum na posição de psiquiatria, os alopatas, por exemplo. Essa alucinação, se devem a quê? Então, porque a ilusão e a alucinação, essa sensação, né, como impressão, então, todos os neurotransmissores se tornam mais ou menos ligados, e que dá ligar a essa, então, sensação. E o que acontece? A prescrição alopática trabalha nesses neurotransmissores. Eles têm existem dopaminas, etc. E eles têm uma dose desses neurotransmissores. Eles dão a dose para equilibrar, vamos dizer, essas emoções. E quando essas drogas são administradas, o paciente entra em controle, as alucinações terminam, mas é como se ele tivesse em controle, como, vamos dizer, a partir dessas drogas alopáticas. Então, aí eles ficam, vamos dizer, em torpor, na realidade, sob o controle das drogas, na realidade. Então, quando nós, como homeopatas, quando nós tratamos um caso, por exemplo, um paciente morreu, né, na família, por exemplo, e aí a gente administra a ignácia porque a pessoa estava emocionalmente perturbada. Nós estamos tratando o paciente, nós estamos fazendo uma prescrição emocional. E o que acontece, eu vou mostrar os slides, toda a genética está indo. Isso aqui é extremamente importante.
vamos ver, toda a genética está sendo governada pelas emoções. Essas emoções, ao hipotálamo, que tem, né, os neurotransmissores, e quando os alopatas estão prescrevendo um remédio, trabalham apenas nas emoções, ilusões, sensações, alucinações, elas desaparecem. Mas isso aí desencadeia, né, o aspecto genético. Em muitos casos psiquiátricos, quando nós tratamos esses neurotransmissores, o que a gente tem? Demência senil, Parkinson e vários, vamos dizer, transtornos. As emoções são suprimidas e aí elas então vão para o código genético. No caso, há uma regressão, né? Então, essa anamnese, essa história do paciente dá indicações para você. Quando você estiver fazendo essa consulta com o paciente, você pergunta ao paciente como é que você se sente. Ele falou que ele fala as sensações, eu acho que eu estou triste, eu estou irritável, eu estou me sentindo negligenciada. Tudo isso é emoções. Mas aí você pergunta, como é que você reage a essas condições? Eu sou forte, eu sou dominadora, eu sou abrupta. E essas reações são apenas a história genética. Então, quando você está trabalhando com um caso psiquiátrico, não pergunte como é que você se sente. Por exemplo, porque as sensações mudam. Se você vai ter que fazer... você está fazendo uma consulta no hospital, as suas emoções mudam na realidade. Então, quando você visita uma pessoa no hospital, as emoções realmente mudam. Numa festa, as emoções são outras. Então, as emoções são mutáveis. Elas aumentam, diminuem, mas como a sua reação se dá, é a sua natureza básica. Então, a pessoa vai ser sempre corajosa ou obstinada. Essa é a natureza. Então, não pergunte como você se sente, mas sim como você reagiu. Então, nesse caso, nós vimos que as reações foram abruptas, foram de lamentação. A gente não falou sobre as sensações, tipo, eu estou com essas delusões, com essas... Então... prescrição emocional é apenas prescrição para os neurotransmissores. São perigosas, não melhora o caso e funcionam temporariamente. Aqui, neurotransmissores, né, a ação deles. Então, nós temos que tratar o homem, não as emoções. Nós temos que ver a sensibilidade, né, psicósica e sifilítica, para ver o que saiu do controle. Aqui nós temos os guias para chegar ao mínimo nas desordens, os transtornos mentais. Aqui nós temos que olhar o cabelo, forte ou fraco, a fisionomia, nesse caso, era emocional, né? Nós temos aqui uma sugestão de metal, as suas expressões, lamentação, alguns tics específicos, né, caretas, a velocidade do caso e qual a velocidade, né, há quanto tempo esse caso ocorre, e se existe térmicos marcantes, e você tem que escolher a rubrica predominante do miasma. Qual é o miasma e como ele pode ser tratado? Então, nesse caso, nós vimos uma face tipo motivo, né? Motivo, gestos, e ela estava falando sobre um assunto, né? No caso, sexual, né? Vagina. Então, um assunto bem ligado ao aspecto sexual. E aí,
cada caso tem um assunto diferente e o remédio é diferente. E eu vou partilhar isso com vocês. Então, ela tem esse tipo de face, que seria aquela última. Então, a qualidade metálica muito forte, muito forte. Uma mulher muito forte, mas poderia estar nessa condição sifilítica. Qual o fator causativo? Nós não sabemos. Um desapontamento no amor, uma dor, uma tristeza. Isso não é importante porque já faz muito tempo. Então, aqui os elementos não são importantes. Qual é o miasma? Cisto ovariano, 7 centímetros. Então, ciclo sifilítico. Qual é o sifilítico que nós temos que observar aqui? A rubrica mais sifilítica, histeria. Sim? Vaginismo não é comum. E qual é o aspecto psicótico? Ela estava sempre trazendo a mãe e a forma de conversar muito infantil. Aquele atitude tipo excentricidade, né? Um comportamento grotesco, por assim dizer, esquisito, bizarro. Olha o rosto, vamos observar o rosto. Ela está falando da menstruação. Ela ficou bem mais calma. O comportamento melhorou. Ela está falando, né, sobre os humores. Ela está controlada agora, dá para notar. E aí, subitamente, o que aconteceu? Ela pegou uma febre. Aí, ela estava melhorando e, de repente, ela pegou uma febre, né? E aí, o que aconteceu? Eu estou perguntando por que você está chorando se você está com febre. Ela está com o nariz correndo e resfriado e febre. Então aqui é uma constituição. Então, era um sábado, ela veio, né? Estava sentindo febre, tosse, dor no corpo, resfriado. Então, a constituição está reagindo à febre. Segunda-feira passada, eu peguei um resfriado. Ela está falando que meu corpo está fraco, meu lado direito cada vez mais fraco. Agora ela está usando a palavra. É o que ela falou agora? Agora ela falou assim, a minha vagina está ficando muito ansiosa. Ansiedade é psórico. Ansiedade é psórico. Psicose é o medo. E sifilítico é a angústia, a aflição.
Então, agora que ela está usando ela não está aquela aflição na vagina, ela está falando, eu estou ficando com ansiedade na vagina, ou seja, está mudando. Então, vamos ver o que? Ansiedade. Que ansiedade? Aí ela também, a mãe também tá lá perto dela. Ela falou, eu não gosto de domingo. Ela veio no meu consultório, ela tá chorando. Eu detesto domingo, eu não gosto de domingo. Por que você não gosta de domingos? Porque eu não gosto de domingos. E por que você não gosta de domingo? Eu não gosto de domingos. Aí eu perguntei de novo, por quê? Eu não gosto de ficar sentada em casa, eu odeio. Eu não gosto de domingo porque eu me sinto insegura sobre a minha saúde, porque no domingo os médicos não estão disponíveis. O que é isso? O que é essa observação? O que é essa observação? Eu não gosto de domingo porque eu fico com medo. O meu lado direito fica doendo na vagina no domingo. Agora vamos vê-la. Aqui o último. Ela melhorou de todas as dores, está muito melhor, né? O cisto, né, ovariano de 7 centímetros desapareceu completamente. Aqui a menstruação regular, sem nenhum problema. E agora ela não está... Presta atenção. O tempo todo, né? Olha a gesticulação dela. Estou me sentindo muito melhor. E aí? Ela disse, e aí? Se doer, tudo bem, não vai acontecer nada. Eu me tornei forte. Tudo estava fora de controle, agora está melhor. Sim. Qual o remédio? Histeria. Aí que o comportamento infantil, espasmos, né, com aquele tipo de face, né, motivo. Beladona, ignácia, laqueses ou plumbum. Qual o remédio? Quem tem esse tipo de rosto, de fisionomia? É o metal, né? Então seria o chumbo, né? Então eu dei esse remédio, plumbum, e basicamente é um metal durável, né? Friável. Ele é usado em baterias, lápis, coloração para cabelo. E o principal sintoma, aliás, o princípio seria lado direito,
face tipo motivo e essa disposição crônica. E os gerais, ela gostava de comida frita, batata frita, e a dor de constrição interna, e assim, como se ela tivesse, vamos dizer, com um obstáculo, né, alguma coisa interrompendo, então sensibilidade, dor. O aspecto principal é que os alimentos, então, as doenças, melhor dizendo, os transtornos por excesso sexual, responde de forma abrupta, curta, vamos dizer, um pouquinho grosseira, movimentos ou comportamento um pouco excêntrico, diferentes atitudes estranhas, posições estranhas, ela andava de uma forma estranha, a fala como se fosse criança, lamentando, como um bebê, né? E babbling, né, a palavra inglesa, né, que é criança, jeito de criança de falar. Então, o ponto principal do plumbum é hipocondríase, melhor dizendo, o choro esganiçado, cólicas, choro involuntário, e o mais sifilítico é a lamentação, realmente é uma rubrica, e ela tinha essa lamentação, essa ansiedade. Essas são as rubricas, né, então, do plumbum, e aqui estava nela, ela estava sempre pedindo, implorando, né, implorando um alívio para alguma coisa. Um exagero dos sintomas. Aí, camomila, plumbum, exagero dos sintomas. E na febre, ela começou a exagerar. Ai, não! E que febre! Ela exagera bastante. Isso é bastante peculiar. Histeria, olha aqui. Né? Vamos observar quando você observa isso, ela fica, quando a gente observa, ela se torna mais histérica. É realmente bem característico do plumbum. Olha a diferença. Transformação completa do caso. E é isso que nós podemos fazer com a homeopatia. Nós não prescrevemos os neurotransmissores para, vamos dizer, melhorar as emoções, mas nós mudamos a sua atitude em relação à vida, e a personalidade mudou. Isso pode acontecer apenas com a homeopatia. Seria o similumum da Constituição. Então, viram como se deu o tratamento? Qualquer dificuldade? Tiveram qualquer dificuldade? Esse é o resultado da homeopatia. Vamos fazer mais um outro caso? Outro caso? Só mais um caso. O que você acha, Crispim? Quanto tempo vai levar? 20 minutos? Tudo bem.
Eu tenho 10 casos psiquiátricos. Eu vou compartilhar com vocês alguns. Esse é um caso muito interessante. É um caso muito interessante, porque esse garoto, ele era viciado em drogas. E ele estava fazendo tratamento com choques elétricos. Totalmente, uma esquizofrenia total. Por 8 anos. Dá uma olhada nesse caso. Agora, ele estava tomando 20 comprimidos por dia. E agora, quando ele chegou até mim, ele estava tremendo. Porque com muitas drogas alopáticas, foi difícil para ele para controlar. E todas essas drogas deram efeitos biotóxicos no seu corpo. E os médicos falaram para ele que seria muito difícil para ele se curar. E aí, você observa esse caso, ele foi colocado numa prisão. Ele foi preso. Ele foi colocado numa prisão porque ele estava... ele ficava andando na rua a noite inteira e a polícia pegou ele e levou ele para a prisão. Dá uma olhada como é que ele ficava vagando na rua. Olha como é que a fisionomia dele. O que é esquizofrenia? É uma doença mental marcada com um distúrbio muito extremo nas mudanças da personalidade, no pensamento, totalmente sifilítico. Um garoto, na idade de 22 anos, ele chegou com a queixa de insônia e um comportamento muito anormal. Desde os últimos 6 anos, ele está fazendo um tratamento psiquiátrico e ele levou alguns choques elétricos, né? Passou. Nesse momento, ele está tomando 6 comprimidos 3 vezes ao dia. Ele está tomando muito remédio, muitos comprimidos. Apesar destes comprimidos, ele passava noites de insônia, ele ficava perturbando a mãe, pedindo dinheiro a noite inteira. Ele ficava vagando pela casa, andando. Ele muito abusivo e destrutivo. Ele escrevia músicas, né? Isso é muito importante, né? Ele fazia também as composições. Todos os casos psiquiátricos têm um assunto. E você pega o assunto. Por que ele faz essas composições? Por que ele canta? Isso começou depois que ele ficou frustrado no amor. Ele foi decepcionado. Ele estava loucamente apaixonado por uma garota, mas depois de 1 ano, ela o deixou e teve um relacionamento com outro garoto. Isso machucou ele muito. E é por isso que ele começou a compor. Sabe que tipo de rimas ele compunha? Tudo sobre amor. Tudo tinha a ver com amor, coisas românticas.
E ele estava sempre falando, contando isso na minha clínica. Veja a conexão. Este é um assunto. Ele tentava expressar o seu amor e fazendo rimas para essa garota, né? E ele escrevia os nomes dela na sua mãe, nas suas mãos. O que é isso? Ele tatuava, né? Isso é sifilítico. Ele ia se cortando, escrevendo o nome da garota nas suas mãos, no braço. Uma vez, ele chegou no topo do prédio e falou que para mostrar o meu sentimento por você, eu posso pular de cima desse prédio. Então veja, o que ele pode fazer? Como é que é a personalidade dele? O que é isso? Totalmente sifilítico, mas também ele pode fazer qualquer coisa. Uma personalidade forte, ele pode chegar até esse ponto. Ele ganhava dinheiro, ele trabalhava para algumas gangues. Sabe gangues? Você tem gangues no Brasil? Ele fazia a mesma coisa na Índia e no Brasil, acho que é da mesma forma, né? Ele trabalhava para eles pelo dinheiro. Então ele roubava o dinheiro e vendia as roupas da casa, coisas de casa, para poder comprar as drogas. Ele tinha muito ódio pelas garotas, ele ficou com muita raiva das garotas depois disso. Ele ficou violento, ele ria. Ele ria por qualquer coisa. Era difícil de controlar ele no momento de raiva, de ira, ninguém conseguia controlá-lo, porque ele ficava muito raivoso, muito destrutivo. A mãe contou que o meu marido e eu não conseguimos segurá-lo, porque ele é muito forte no momento da raiva. Ele destruía as coisas, batia na mãe, falava de sexo. Ele falava coisas sexuais para a mãe. Ele pegava uma faca e tentava cortar sua própria mão. Isso fez com que os pais levassem ele várias vezes aos hospitais e dar eletrochoques. Então foi tratamento de eletrochoques. Mas agora, quando ele chegou na minha clínica, no meu consultório, todas essas drogas alopáticas que ele estava tomando, o seu corpo estava respondendo, tremendo, deu efeitos tóxicos no seu corpo. E uma vez, quando ele não estava, assim, ele estava na sua insanidade, ele foi no topo de uma montanha sem contar para ninguém. Ele sumiu da sua casa, ninguém sabia aonde que ele estava. Ele só saiu da casa e depois de 3 dias ele voltou, ele retornou. Ele foi achado pela polícia e depois de 6 dias ele voltou para casa e aí ele não conseguia reconhecer ninguém. Ele ficou 6 dias fora de casa, ele foi encontrado em algum lugar no topo da montanha e a polícia pegou e levou ele de volta para casa. Enquanto eu estava pegando o caso, ele sempre dizia, quando eu estava pegando a história dele, ele disse: eu gosto de brincar de cricket. Ele também não estava estudando, ele deixou a escola, a universidade, ele não fazia nada além de brincar com crianças mais pequenas. Ele gostava de ficar brincando com crianças pequenas. É muito peculiar isso, Vocês não acham que isso é algo muito peculiar? Um homem que está fazendo rimas românticas e ao mesmo tempo tão destrutivo e ao mesmo tempo brincando com crianças?
É uma constituição muito peculiar, muito... É igual Michael Jackson. Muito peculiar. Então, vamos dar uma olhada na aparência dele. Põe o som, por favor. Agora vocês podem ver o rosto, né? A face. Vocês têm que observar a face. Como é que é a face desse garoto? Dá uma olhada nos seus dedos. Vocês viram os dedos? Dá uma olhada nos seus dedos. Dá uma olhada na sua face, no rosto. Olha lá as suas mãos. Tá desse jeito, ele tá tremendo. Dá uma olhada. Como é que tá essa face, esse rosto? Como é que é? É emotiva, mental? Muito mental, né? A face dele. É bem fina. Então ele é muito sensível. Eu falei depois do... Ele é muito sensível, ele começou a tomar drogas muito cedo. Dá uma olhada nos seus dedos. Como é que eles ficavam desse jeito com as drogas? Agora você pode ver que ele fica movimentando as suas mãos para o lado esquerdo. Dá uma olhada nos seus dedos. Como que eles ficaram diferentes, eles ficaram duros. Endurecidos. Qual que é a aparência dele? É muito expressivo, né? Ele fica fazendo isso com as mãos o tempo inteiro, mas pro lado esquerdo. Continuamente. Ele está contando a história de como ele começou a usar drogas, o que ele fazia. Ele falou uma das rimas dele também. Muito bom. Me tocou bem a forma que ele ficou frustrado. Muito me tocou. Tá vendo como é que ele está se mexendo? Então a gente quer um remédio que seja muito ativo, né? Olha como é que ele se movimenta. Olha lá. Desse lado aí. Vamos observar mais uma vez. Depois do remédio, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu depois, após o remédio. O som, por favor. Primeira coisa que aconteceu é que ele engordou 6 quilos. Dá uma olhada. A mudança no rosto, psicótico. E ele com... Agora ele está dizendo que eu não tô com raiva. Mas quando a minha mãe me fala alguma coisa, ele fica... No começo ele ficava com muita raiva. Eu mostrava a minha raiva. Mas não era para assustá-la. Então eu perguntei para ele, você faz isso sempre? Ele fala assim, eu sempre faço isso para assustar minha mãe. Isso é chamado de quê? Eu gosto de assustar as pessoas. Por dentro, eu sabia que eu não estava com raiva, mas eu mostrava para as pessoas que eu estava com raiva. Que qualidade é essa? Ameaçadora.
É uma qualidade ameaçadora. Por exemplo, ele ficava ameaçando a garota, falando que ele ia pular de lá. Eu não ia pular, eu só falei. Mas o mais difícil para ele, ele gostava quando ele ficava nervoso, ele ameaçava. Ele disse que em 3, 4 meses depois do tratamento, a minha raiva aumentou. Olha como é que a aparência dele. Ele disse que ele começou a fazer ginástica, começou a se interessar pela ginástica. Dá uma olhada no seu rosto. Qual que é essa qualidade dele de brincar com as crianças pequenas? Qual que é essa qualidade? Agora vocês podem ver isso no rosto dele. Ele é muito infantil. Muito infantil. Eu disse para vocês que a infantilidade não é para ser falada, ela é vista, ela é observada. Tá vendo? Ele fala de uma forma muito infantil, ele conversa. Na verdade, ele adora conversar com a criança. Ele tinha um comportamento infantil. Tá vendo? Um pouco tímido. Você vê? Isso aí está totalmente psórico, né? Agora ele está com a sua personalidade real, com a sua natureza real. O pai está falando, o pai está contando a história de como é que ele é, como é que ele está se comportando. O pai disse que ele adora fazer essas rimas de compor, ele ainda continua fazendo isso. O que é isso? Esse sinal que ele está colocando. Você pode acreditar que esse homem estava totalmente sifilítico, né? Estava fumando maconha e agora ele põe a mão na cabeça e fala, nossa, é uma transformação total do seu miasma. Vocês conseguem ver? O pai está falando, esse garoto fazia assim, ele não faz isso mais, agora ele está com vergonha. Então agora é a sua natureza genética psórica. Depois do remédio, todo o miasma se mudou e ele veio para o miasma psórico. Agora essa sua personalidade normal, as suas emoções, esse jeito infantil, não tinha mais raiva, nada fora do controle, não estava destrutivo mais. O pai está dizendo, esse garoto é uma criança. E agora ele fala, eu quero ir para a universidade. E ele é muito, muito, muito infantil, o padre fala. Nós mudamos ele totalmente. Por que ele é diferente do outro caso que nós vimos antes? Qual que é a diferença? Vocês não acham que esse caso tem um assunto? Esse caso tem um assunto. Qual que é o assunto aqui? Um amor desapontado, frustrado. Isso é comum. Né? Esse foi só um fator desencadeante, deixa de lado. Mas qual que é a sua reação
Um amor desapontado, frustrado é normal, mas qual que é a reação dele? Raiva. Raiva. Qual que é a reação? Escrever rimas, compor. Todas as personalidades fazem isso? Todo mundo faz isso? Isso é muito característico. É muito. E o pai conta que a noite inteira esse garoto não dorme e fica fazendo essas rimas, compondo. Isso é fora de controle. É muito característico dessa personalidade. Então, a gente queria um remédio que é muito sensível, né, a fazer rimas, destrutivo, raivoso, ameaçador. Ele é ameaçador também. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, na verdade, ele só está ameaçando. E infantil. Qual que é o remédio, então? Veja, isso é muito importante. Nós juntamos uma natureza genética básica, em qualquer caso psiquiátrico. Nós não estamos observando para alucinações, sensações, nenhum sentimento. Nós não estamos... Estou falando de natureza básica, sem sentimento. Então, o fator desencadeante foi amor frustrado, dor, raiva. Isso é uma causa, isso não é importante. Nós estamos olhando a causa, nós estamos procurando a reação. A reação à dor, a reação aos choques. Não pega isso como uma rubrica. Vocês têm que ver como que ele reage a um amor frustrado. Ele queria um remédio que fosse rápido, raivoso, destrutivo, destruir as outras pessoas. Ele é forte, corajoso, né? Vai se envolver com gangues, né? E se cortar, sem morais, o intelecto muito infantil. E fazer versos, rimas. O miasma é psicossifilítico, insanidade, compor e um comportamento infantil. Qual o remédio? Gáricos. Você pensaria nesse remédio pela primeira vez? E você sabe o que é agáricos? Na psora, agaritos é atividade aumentada. Um remédio muito ativo. No estado psórico, ele é muito corajoso. É um remédio muito corajoso. No estado psicótico, é uma coragem assim um pouco irresponsável. Escrever nas mãos, cortando, sem saber a consequência, sem levar em conta. Ou subir no topo de um prédio. E se ele cair? É uma coragem muito irresponsável. Audacioso, né? Isso, a audácia é uma coragem muito irresponsável, né? Um comportamento infantil, ameaçador, escrevia poemas. Pode ser sifilítico e muito psicótico também. Psicótico. Nas condições sifilíticas, destruição, ele se machucava, ele se escrevia, né, se cortando. Insanidade. Essa rubrica, insanidade e tímido. Por que existe essa rubrica? Toda vez que ele ficava com raiva, os pais não conseguiam controlá-lo. Por tamanha energia que ele tinha. Isso é força aumentada, né? Muita força. E um desejo de matar também.
As rubricas mais sifilíticas são loquacidade, mudar muito rapidamente de um assunto para outro, mania, raiva, automutilação, raiva constante, com força aumentada, violento. Quando ele estava insano, ele saía de casa e não voltava por 6 dias. Isso não é nada mais. Quando ele voltava, ele não conseguia reconhecer, ele não lembrava de sua família, nada. Totalmente sifilítico. E inquietude. Ele ia para lugares perigosos, muito hiperativo. Eu vi um garoto uma vez que o elevador, quando o elevador subia, ele levantava as mãos, ele não tinha medo. Qualquer lugar que ele ia, ele não tinha medo. Isso é agáricos. Ele gostava de ir em lugares perigosos e não ficava com medo. Isso é agáricos. Sifilítico gosta de cantar, feliz, né? Assim, gosta de jogar as coisas nas pessoas, ataques de raiva e uma paixão excessiva. Quando ele se torna sifilítico, começa a falar de coisas sexuais com a mãe. Ele fazia isso. Isso que eu estava falando para vocês ontem. Falei para vocês que é o pensamento, o desejo e fazer. Essas são as 3 coisas na vida que finalmente que procede o miasma crônico. É o caminho do miasma crônico. A pessoa que gosta de escrever rimas, fica parte, né? Torna-se parte da sua natureza. Ele se mostra, né, de uma forma. O homem que ama a verdade, a humanidade, mora nessa ideia e pode ser visto isso na forma como ele enxerga e na forma como ele vive. É por isso que quando você muda, toda a constituição genética muda. Seu pensamento, suas ações mudam e todo o processo de raciocínio, né, muda. Ele passa a viver de uma forma diferente, a aparência muda. Aqui apenas com a constituição genética homeopática correta. Muito obrigada.